Pastor Rubner esteve nessa manhã conosco. Rubner Durais, né? Ele vai se apresentar como o pastor da Igreja Batista da Graça, né? Nosso saudoso pastor Gilson Santos, maravilhoso pastor. Vamos orar pelo nosso pastor? Para que Deus venha dar graça. Pai, aqui está o teu servo. Já te louvamos porque pela manhã o Senhor já usou como profeta para falar aos nossos corações. A tua palavra já tem trago vida a nós. Nós, durante esse domingo, refletimos muito sobre aquilo que nós pensamos sobre Deus, sobre a nossa perspectiva de vida dentro de uma narrativa muito maior, que não era sobre nós, mas sobre o Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor dê graça ao teu servo, para que ele possa edificar nossos corações, não por ele mesmo, mas para a glória de ti mesmo, ó Pai. Opera, assim, pelo teu ato de misericórdia e bondade. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, e pelo teu Espírito. Amém. Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos. Privilégio estar aqui com vocês. Para aqueles que não estiveram de manhã, meu nome é Rubner, sou pastor na Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo. E desde março deste ano, eu e minha família e um grupo de irmãos temos começado uma nova congregação na nossa região, na cidade de Jacareí, a Igreja Batista Vila Branca. Então tem sido um desafio muito prazeroso nós sermos usados pelo Senhor para começar esse novo trabalho lá nessa cidade. Então lembre-se de orar por nós, por mim, pela minha família, pelos irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Nós queremos proclamar e ser luzeiro ali naquela cidade. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, mulher mais linda do mundo, Luciana, e da minha filha mais nova, Isabel. A minha filha mais velha não está conosco, porque ela está passando um tempo fora de casa, trabalhando. Esperamos que o ano que vem ela volte para estar conosco, se o Senhor não levantar um filisteu para casar com ela. Não, tomara que seja um homem de Deus, a gente está preparado para isso. Mas lembre-se de orar por nossa família. Nós temos grandes desafios e queremos sempre estar dispostos a servir ao Senhor com perseverança, piedade e santidade. Irmãos, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo 25. Livro de Moisés, livro de Gênesis, capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 27 até o final do capítulo. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 27. Palavra de Deus, Sagrada Escritura, revelação do Deus Trino para nós, diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu
e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogênito, nós mesmos, que ao olhar para Jacó, olhar para essa situação, que nós tenhamos um olhar de consideração sobre nós, sobre o ser humano, e nós tenhamos então a iluminação do Senhor para reconhecer a nossa necessidade. Edifica o teu povo nessa noite. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em dias bem acelerados, não é? Eu tenho a impressão, pelo que eu tenho visto aqui, é a minha primeira vez no Espírito Santo, na região de Vitória, Vila Velha, mas pelo que eu estou observando, a vida de vocês também aqui tem uma certa urgência, um certo acelero, certas demandas que exigem aquela inquietude normal dos nossos dias. E uma certa ansiedade para que as coisas se resolvam rapidamente. Nós vivemos nos dias onde tudo é para ontem. Nada é para amanhã, para depois, para a semana que vem. Tudo precisa ser resolvido agora. Já. Até mesmo a nossa comida. Nós queremos comer uma comida rápida, queremos um fast food, algo que já esteja perto de saciar a nossa fome. E essa expectativa para todas as coisas. Nós queremos soluções rápidas, soluções fáceis. E essas soluções fáceis, elas se apresentam também as respostas que nós esperamos para os nossos desejos momentâneos, para as nossas vontades e necessidades momentâneas. E quando nós pensamos no nosso ritmo de vida e nas expectativas que nós temos de resolução rápida das coisas, a gente pode ter a tendência a imaginar que essa é uma questão humana pós-moderna somente. Mas esse texto de Gênesis deixa claro para a gente que essa é uma coisa muito mais enraizada no ser humano. Nós voltamos o nosso olhar para o livro de Gênesis e aqui nós temos uma história muito triste. Brevemente eu quero lembrar um pouco a você do que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro onde Moisés está relatando as origens de todas as coisas. Começa relatando como o Senhor, no poder da sua palavra, falou e as coisas passaram a existir. Ele passa a contar minuciosamente esse processo, que levou 7 dias, está descrito lá no primeiro capítulo de Gênesis, até o verso 3 do capítulo 2. Aí ele passa a dar o relato de como Deus criou o homem de uma maneira especial, deu ao homem a sua companheira, colocou o homem num jardim, para que ele dominasse sobre a criação, cultivando e guardando aquele jardim. Deu ao homem a sua esposa, a sua companheira, e deu uma ordem ao homem. Você é livre para comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. E Moisés, então, conta a origem também da maldade e do pecado humano e de como o mundo quebrou. Quando o homem resolveu desobedecer ao Senhor, se rebelar contra o seu Criador, ele quebra esse relacionamento e traz maldição, julgamento para si. Traz maldição e julgamento. Mas Moisés vai também dar a origem de uma promessa de redenção. E de uma promessa que Deus faz, então, de salvar seres humanos, preservando a humanidade e restaurando o relacionamento com homens. Deus faz essa promessa em Gênesis capítulo 3, mais especificamente no verso 15, mas todo o livro de Gênesis vai demonstrar, então, como o Senhor trabalha para cumprir essa promessa. Essa promessa ela vai ser mais clara, mais evidente, quando o Senhor chama um homem chamado Abraão. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra,
da casa dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar muito. Você será muito abençoado. E não só você, mas todas as famílias da terra serão abençoadas em você. E a grande promessa que Deus faz para Abraão, além de uma terra de bênçãos, a grande promessa da aliança abraâmica é a seguinte: Deus diz para Abraão: eu serei o seu Deus, e você e a sua descendência, serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é a grande promessa da aliança abraâmica. A grande promessa de que Deus vai realmente reunir um povo para si. Ele vai realmente salvar pessoas, se reconciliar com pessoas, e será o Deus deles. Deus faz essa aliança com Abraão. E Deus concede um filho para Abraão, Isaque. E ele diz: Isaque é o herdeiro da promessa. A promessa que eu fiz para você, Abraão, continua em Isaque. E Isaque herda essas promessas. E agora nós chegamos nesse momento, onde nós temos aqui os filhos de Isaque, Jacó e Esaú. E Moisés vai contar para a gente essa triste decisão de Esaú. Note que Moisés não está muito preocupado em contar detalhes, pormenores da vida desses meninos. Nos versículos anteriores, ele diz da promessa do nascimento dessas crianças, conta um pouco sobre o nascimento deles, e já logo diz: cresceram os meninos. Agora, aqueles bebês que nasceram daquela maneira, né, já lutando, agora eles já são grandes. E Moisés relata para a gente um pouco só da característica deles. Diz que Esaú gostava do campo e de caça, e por isso recebia a atenção, o favor e o amor do seu pai, porque o seu pai gostava de comer as comidas de caça que ele preparava. E diz que Jacó era um homem mais pacato, gostava de ficar nas tendas, gostava de ficar em casa, por assim dizer, e por isso recebia o favor de sua mãe. Mas nada muito detalhado. Moisés não quer gastar tempo aqui contando os detalhes da vida de Esaú e de Jacó. Ele tem um alvo, ele tem um propósito. E ele passa então a contar a história de um dia, um acontecimento especial na vida desses dois irmãos. O que acontece é que, certo dia, Jacó havia feito uma comida e Esaú chega em casa faminto. E eu tenho certeza que você já teve essa experiência, de chegar em casa com fome e tá aquele cheiro de comida agradável. Ou mesmo, eu não sei se tem algum restaurante aqui perto, né? Lá na nossa igreja, de vez em quando, tem alguns eventos, e a minha esposa cozinha muito bem, e aí ela começa a cozinhar, e o culto não acaba nunca, e aquele cheiro de comida invade o templo, o povo fica desesperado, querendo comer. E a situação de Esaú é mais ou menos essa. Ele chega em casa, está aquele cheiro de comida, ele está com fome, provavelmente não conseguiu caçar nada, e ele quer comer. Ele quer comer, está com fome. Ele tem uma necessidade real. Moisés é claro em dizer isso. Moisés é claro, ele diz que ele estava esmorecido. Ele chegou do campo cansado. Ele veio do campo cansado, esmorecido. Estava com fome, ele estava realmente com uma necessidade. Esaú tinha uma necessidade real. Uma necessidade de suprir a sua fome. Mas o irmão dele faz uma proposta. Você quer comer a minha comida? Então me dá o seu direito de primogenitura. E Moisés não vai trabalhar muito essa questão de Jacó e da armadilha que Jacó prepara para o seu irmão, mas ele está focando em Esaú. E ele vai revelar as palavras de Esaú de uma maneira muito triste para a gente. Olha o que ele diz: eu estou a ponto de morrer. Do que me aproveita o direito de primogenitura? Eu vou morrer.
Eu estou com fome, você não está vendo, eu estou morrendo de fome. Não está olhando, você não consegue perceber a minha condição nesse momento? Eu preciso desse momento de comida. Jacó não deixa barato. Tudo bem, eu estou vendo que você está com fome. E eu não vou negar comida para você, só você me jurar. Você me dá o seu direito. Jura? E Jacó jura. Aliás, Esaú faz o juramento. E ele vende o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele vende. Agora, o versículo 34 é o mais cruel. Note a maneira que Moisés demonstra a relação de Esaú com seu irmão e a relação que ele tem com o direito de primogenitura. Ele diz que Jacó deu a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E Jacó, dando isso ao seu irmão, ele pega, ele come, ele bebe, ele se levanta e sai. Ele come, ele bebe, ele se levanta e sai. E Moisés reforça para a gente então que foi dessa maneira, desse jeito, nessa decisão, que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Você percebe como o foco de Moisés é mostrar esse desprezo de Esaú, essa rejeição de Esaú, essa decisão tola de Esaú? Porque numa necessidade real que ele tinha, que era encher a sua barriga, ele perdeu completamente o senso de valor apropriado. Perdeu completamente o senso de proporção. E ele troca uma coisa que é muito valiosa por um prato de comida. Talvez você não tenha ainda convencimento disso, mas eu quero tentar te convencer de como Esaú estava completamente fora de si nesse momento. Completamente movido pela sua necessidade momentânea, por um desejo momentâneo, descontrolado pelos seus desejos, descontrolados pelo seu mover ali de necessidade de comer. Ele perdeu completamente a ordem das coisas. No século passado, a Inglaterra teve um acontecimento muito significativo na história, que foi a história do rei Eduardo VIII. Um homem que, sendo filho do rei e tendo seu pai morrido, ele herda o trono do reino britânico e daquele poderio todo, mas ele decidiu que ele não queria permanecer rei da Inglaterra, porque ele queria se casar com uma mulher que era já divorciada, uma americana, e ele decide então, olha, não, eu não quero ser o rei, não. Ele reina por menos de um ano, 360 dias, mas não chega a um ano. Mas ele diz, não, eu não quero ser rei, eu quero essa mulher. É isso que eu quero. A gente olha para essa decisão do Eduardo VIII, e porque nós vivemos numa época pós-vitoriana, a gente é romântico, a gente acha lindo isso, né? Ah, um homem que abriu mão de coisas materiais pelo amor. Ele abriu mão pelo amor, ele queria amar. E pode ser que alguns de vocês tenham a impressão de que é isso que está acontecendo com Esaú aqui. Ele abriu mão de coisas materiais, porque queria a sua comida, mas não é só isso que está acontecendo aqui.
não é só abrir mão da herança que ele tem de Isaac. Que, aliás, como primogênito, ele tinha uma herança maior do que o seu irmão. Quando o seu pai falecesse, quando o seu pai morresse, ele receberia o dobro de tudo que o seu irmão receberia, por ser o mais velho, por ser o primogênito. Só nisso você já percebe como Esaú havia perdido o seu senso de proporção. Mas a promessa que ele tinha na sua primogenitura não era simplesmente de bens materiais. O desprezo de Esaú aqui, gente, é o desprezo da promessa da aliança com Deus. Quando Esaú diz assim, do que me serve essa aliança? Ele está dizendo, do que me serve o Deus de Abraão e o Deus de Isaac? Do que me serve o Deus de Abraão e o Deus de Isaac? Eu quero é comida. Eu quero é matar aquilo que está incomodando a minha barriga nesse momento. É com isso que eu estou preocupado agora. Não estou preocupado com o Deus de Isaac. Não estou preocupado com o Deus de Abraão. Eu quero acabar com a minha fome. E é isso que Moisés está contando. Que Esaú desprezou completamente o próprio Deus por causa da sua fome. O cenário que Moisés apresenta aqui é um cenário angustiante. Não sei quantos de vocês tinham o hábito de assistir televisão nos anos 80, 90. Eu tinha. E quando criança, uma das experiências mais terríveis que eu tinha assistindo televisão, programas infantis, era um quadro que chamava O Jogo do Sim ou Não. Eu vou tentar explicar para vocês se vocês não conhecem. Mas era mais ou menos assim, eles tinham uma cabine fechada, parecida com essa aqui, só que menorzinha, né? Uma cabine fechada, e lá eles colocavam uma criança dentro daquela cabine. E colocavam um fone naquela criança, uma música alta, muito alta, e uma luz na frente dela. E toda vez que aquela luz acendia, a criança precisava falar sim ou não. Era só isso. Ela só respondia sim ou não. A luz acendia, ela tinha que falar sim. A luz acendia, ela tinha que falar não. Só que longe dali, em um outro lugar, estava o apresentador do programa. E ele tinha diante dele muitos objetos. Uns de muito valor, videogame, bicicleta, televisão, e outros que não tinham valor nenhum. Uma chupeta, uma mamadeira, uma coisa assim. E aquilo era angustiante de assistir. Porque o apresentador vinha e ele chegava, você, fulano, você quer essa guitarra? Aí acendia a luz. Ele falava, sim! Ótimo, boa. Legal, deu certo. Aí o apresentador vinha, fulano, você quer trocar essa guitarra numa bicicleta? Acendia a luz. Sim! Beleza. Deu certo. Fulano, ele não sabe, ele está com a música alta no ouvido. Você quer trocar essa bicicleta numa televisão? Acende a luz. Não! Você está com a bicicleta ainda, está bem. Aí ele vem aquela pergunta. Você quer trocar essa bicicleta numa mamadeira? Aí acende a luz. Ele fala, não, não, por favor, não, 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 não. Ele, sim! Eu quero trocar a bicicleta numa mamadeira. E aquilo deixava a gente apavorado. Não, que loucura, como assim? Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui com Esaú. Só que ele está vendo. Ele está olhando para a bicicleta e falando, não quero você, eu quero a chupeta. Eu quero a mamadeira. Aquilo que é excelente, aquilo que é de valor eterno, aquilo que é de valor incalculável, eu desprezo. Porque eu estou com fome. Me dá esse prato de comida aí. É isso que Moisés está contando para você. Isso é desesperador. Angustiante. É loucura, tolice. Um homem tolo. Completamente nécio. Que toma a pior decisão
possível. Do que me vale Jeová? Estou com fome. São José dos Campos é a cidade da Embraer. Não sei quantos de vocês conhecem essa empresa, é uma fábrica de aviões. E o fundador da Embraer, Osiris Silva, ele tem uma frase muito famosa lá na nossa cidade. Ele diz que Deus limitou a inteligência, mas não limitou a burrice. A burrice é limitada, está aí para todo mundo. E é uma frase muito altiva, soberba, mas acontece que quando nós olhamos para esse cenário aqui, e nós vemos essa loucura de Esaú, tolice completa de Esaú, nós temos a tendência de olhar para Esaú, assim como Osiris Silva olha para o resto da humanidade, né? Porque ele é um homem muito inteligente, que criou a Embraer, então ele acha que todo mundo é burro. E quando nós lemos isso aqui, nós vemos, Esaú é um otário. Que homem perverso. Que loucura. Trocar o Deus Altíssimo por um prato de comida. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, você criança, você velho, que o reflexo que Moisés está dando aqui para a gente em Esaú, que essa é uma história real, um acontecimento real, mas ela não é único. E repetidamente no livro de Gênesis você vai ter os homens rejeitando o Senhor e abraçando os seus desejos momentâneos. Rejeitando Jeová e abraçando as suas necessidades temporárias. Porque eles são inimigos de Deus. Eles amam aquilo que não tem valor algum. E rejeitam completamente aquilo que tem valor eterno. E essa experiência que nós lemos no livro de Gênesis, é a experiência que nós lemos por toda a Bíblia, e essa é a coisa que nós vemos no nosso dia a dia, quando a gente olha para os seres humanos, e quando nós olhamos para nós mesmos. Vez após vez, dia após dia, os seres humanos estão rejeitando o Senhor, por causa dos seus desejos momentâneos. Rejeitando o Senhor por causa das suas necessidades temporárias. Basta a gente considerar por pouco tempo os mandamentos do Senhor, que a gente já passa a perceber como nós fazemos isso de uma maneira corriqueira, cotidiana. Você lembra do quarto mandamento? O que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra. Mas você vê, dia após dia, semana após semana, em todas as cidades do mundo, pessoas fazendo a seguinte pergunta: o que me vale trabalhar? Qual é o proveito que eu tenho no trabalho? Eu quero é ganhar na Mega Sena. É isso que eu quero. Eu quero é que alguém pague minhas contas, o governo federal ou a igreja. Trabalhar dá muito trabalho. Mas essa é a lei do Senhor. Esse é o mandamento do Senhor. Trabalha 6 dias. Se esforce. No suor do seu rosto você vai ganhar o seu sustento. Trabalhe. 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 Mas nós vemos as pessoas fazendo a minha pergunta: do que me adianta trabalhar? Qual é o proveito que eu tenho em trabalhar? Ou nós vemos pessoas desprezando outro pedaço do quarto mandamento. Porque o Senhor fala, 6 dias você vai trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas, um dia você vai descansar. Você vai confiar que você, não trabalhando, o Senhor assim proverá para você. Dessa mesma maneira, você vai descansar no sustento, na providência do Senhor. 6 dias você trabalha e um dia você descansa. E muitas pessoas, do que me adianta descansar? Eu vou trabalhar 7 dias por semana, 16 horas por dia, e vou ficar que nem um doido.
Do que me vale o descanso? Vale nada. Vou dormir? Vou na rede? Vou parar para ir para a igreja? Descanso não me aproveita de nada. Eu quero é trabalhar. Porque é o trabalho que me dá renda. É o trabalho que me dá dinheiro. É o trabalho que enche a minha barriga. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Os fariseus, nos dias de Jesus, eles acharam um esquema para desonrar o pai e a mãe. Assim, ó, aquilo que você podia receber de mim, eu reservei para Deus, tá? Não vou te dar, não. Eu vou usufruir e está garantido para o Senhor. E quantas pessoas têm olhado para aquilo que Deus fala sobre família e desprezado completamente o ensino de Deus sobre honrar pai e mãe? Do que me aproveita honrar o pai e a mãe? Muitos maridos perguntam: do que me aproveita amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Qual é o proveito que eu tenho nisso? Isso não sacia as minhas necessidades imediatas, os meus desejos passageiros temporários. Do que me adianta isso? Eu vou fazer o que eu quero fazer. Vou cuidar de mim. E essa também é uma tentação para as mulheres, que se perguntam: do que me adianta, do qual é o proveito que eu tenho em ser submissa ao meu marido, conforme o Senhor nos ensina. Que proveito que eu tenho em ser submissa ao meu marido? Ah, pastor, o senhor não conhece o meu marido. Não conheço mesmo, nem quero conhecer. Mas eu conheço Efésios 5. Conheço Colossenses 3. E o Senhor é muito claro: esposas, sejam submissas aos seus maridos. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não provoquem os seus filhos. Os mandamentos do Senhor, irmãos, estão aí para a gente fazer essa avaliação. Se a gente quer Jeová ou se a gente despreza Jeová. Mandamento do Senhor de não adulterar. Quantas pessoas diariamente, repetidamente, têm feito essa afirmação? Qual é o proveito que eu tenho na pureza sexual? Qual é o proveito que eu tenho em evitar a imoralidade? Eu tenho necessidades momentâneas, eu estou com fome, eu tenho desejos, e eu preciso saciar os meus desejos. E trocam a glória do Senhor por um suprimento temporário, passageiro. A igreja, aquilo que Deus fala sobre a igreja, de como nós devemos nos reunir, de como nós devemos servir, de como nós devemos viver em comunhão, servindo uns aos outros. Mandamento após mandamento. Nós temos exemplo após exemplo de como, muitas vezes, nós nos vemos na mesma posição que Esaú, desprezando aquilo que é excelente e de valor eterno, valor imensurável, incalculável, para saciar necessidades momentâneas, prazeres momentâneos, passageiros, completamente desprezíveis e sem valor. Essa é a realidade do ser humano. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano é completamente dominado pelo pecado em sua natureza. O homem natural está totalmente
dominado pelos seus próprios prazeres e interesses. O homem natural é igual a Esaú, que despreza aquilo que é eterno, trocando a glória do Senhor por um prazer momentâneo. O autor de Hebreus vai dizer para os seus leitores que eles devem estar alertas, dizendo: olha, não haja entre vocês gente imoral e insensata como Esaú. Tome cuidado para que vocês não sejam insensatos, imorais, profanos, essa é a palavra que ele usa, como Esaú. Se nós estamos em Deus, nós devemos buscar a santidade. E naquele mesmo contexto ele vai dizer: não haja entre vocês raiz de amargura. Os versos 14 em diante do capítulo 12 de Hebreus, se você quiser ler depois. Não haja entre vocês gente profana como Esaú, porque vocês sabem que Esaú trocou a sua promessa por um prato de lentilhas. E vocês sabem mais. Vocês sabem que depois Esaú quis ser abençoado e buscou a bênção com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Que palavra dura, que palavra pesada. E meus irmãos, está aí uma realidade triste da Bíblia. Que reconhecer a pecaminosidade humana não é suficiente. Reconhecer que nós quebramos os mandamentos de Deus não é suficiente. Reconhecer que você é alguém falho, imperfeito, não é suficiente. Quer saber de uma coisa? Judas reconheceu que errou. Você se lembra que ele diz para os líderes judaicos, quando ele vê Jesus preso? Ele chega diante deles com aquele saco de moedas, e a palavra dele é: eu pequei. Abra sua Bíblia em Mateus e leia. Eu pequei, ele declara que pecou. Mas da mesma maneira que Esaú, ele não encontrou lugar de arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Porque arrependimento não é simplesmente você sentir o peso dos seus pecados. Não é simplesmente você reconhecer que você é alguém que falha, alguém que quebra os mandamentos de Deus, alguém que está constantemente invertendo os valores, trocando aquilo que é excelso por uma coisa comum, banal, profana. O verdadeiro arrependimento só é completo, e só é real, e só é verdadeiro quando, além do reconhecimento que nós temos das nossas falhas, nós chegamos a Cristo. Porque Cristo, diferente de Esaú, que teve fome e quis suprir o seu desejo imediato, o Senhor Jesus, sendo Deus, não teve como algo que ele deveria se apegar, mas se humilhou. E se fez como homem, tomou forma humana, se tornou criatura, e foi obediente, e obediente até morte de cruz. Enquanto Esaú estava com medo de morrer de fome, ele disse: eu estou com fome, eu vou morrer de fome. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, jamais terá fome. Aquele que vem a mim, jamais terá sede. Esaú, tenebroso, com medo da morte, disse: eu não quero morrer, muito menos de fome. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente.
Enquanto Esaú desprezou ser filho de Isaac, ser filho de Abraão, ser filho de Deus, o Senhor Jesus é aquele que o Pai olhou e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso nós precisamos fazer o caminho completo e nos achegar a Cristo, porque é só em Cristo que nós temos também essa aceitação e essa justificação. É só quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós nos achegamos ao Senhor Jesus e dizemos: Senhor, eu preciso ser lavado pelo teu sangue. Eu preciso ser justificado na tua ressurreição. É só aí que nós somos reconhecidos por Deus como filhos da promessa. Então para de ser como Esaú. Para de ser como Esaú. Vá para Cristo. Hoje. Vá para Cristo agora. Busque no Senhor Jesus a redenção dos seus pecados. Creia nele para a sua salvação. Entregue a sua confiança plenamente dele. E pare de desprezar as coisas de Deus. Não endureça o seu coração. Cristo te chama agora. Vá a Ele. Creia. Creia no Senhor Jesus. Senhor, sê propício a mim, pecador. E nós temos a confiança de que Ele não desprezará nenhum que vai a Ele. Nenhum Ele irá desprezar. Nenhum Ele vai jogar fora. O Senhor diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Confie no Senhor. Ponha os seus valores no lugar. Jesus é o Filho perfeito, que pode te tornar perfeito também. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eleva os nossos olhos para Cristo. Se nós olharmos para nós mesmos, o que nós temos é desespero. Porque nós sabemos que somos como Esaú, imorais, profanos. Nós precisamos de algo além de nós mesmos. Nós carecemos de uma salvação que não pertence e não está em nós mesmos. Nós carecemos que o Senhor nos salve. E nós temos crido que Jesus de Nazaré é a salvação do Senhor. Nós temos crido que Ele se entregou para a purificação dos nossos pecados e ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna. Confirma isso nos corações daqueles que já creem, Pai. Dê confiança neles para viver de maneira que agrada ao Senhor. E convence aqueles que ainda não estão convencidos. Que o Teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que eles creiam em Jesus para a sua salvação. Permita, Senhor, salva, resgata, traz para si, e que nós possamos então todos juntos dizer que o Senhor é o nosso Deus, e que nós somos o Teu povo. No nome de Jesus. Amém.